Aí ele entra em contato com o jornal para conseguir com o fotógrafo meu telefone, me liga no Paraná e fala, olha, eu tô com a tua foto aqui no jornal, tô fazendo uma seleção com 50 meninas da elite, mas quando eu vi a tua foto no jornal, eu parei imediatamente com a seleção, porque você é exatamente o perfil que eu tava procurando, você é a Cindy Crawford brasileira. Olha o convite que eu recebi, não sei o que, o presidente de uma agência de São Paulo, não sei o que, tá vindo pra cá. E aí ele falou, Mari, não te parece estranho que bem agora que você decidiu ser missionária, você recebe essa proposta? Justo agora? E aí, Marinalva? De modelo internacional a missionária. Sofreu um acidente que mudou o rumo da sua história e renunciou tudo para cumprir a vontade de Deus. Hoje é reconhecida como a embaixadora do amor próprio. Eu tenho a grata honra de conversar com ela, Marinalva Calegari. Tudo bem? Tudo bom, Jordana? Quanto tempo, né? Finalmente essa entrevista saiu, e aqui em Orlando, né? Olha, estou atrás dela há uns 7 meses já, fui para São Paulo e você tem uma agenda muito lotada, eu tenho uma agenda muito corrida e finalmente a gente conseguiu ter esse bate-papo. Obrigada, Verdade, viu? Eu que agradeço pelo convite. Marinalva, obrigada. Me conta como que foi essa história. Quando eu vi o seu livro, eu estudei um pouquinho sobre você. De modelo internacional, você renunciou tudo para ser missionária. Como que isso aconteceu? Na verdade, eu renunciei ao convite para seguir a carreira de modelo internacional. Eu fui modelo desde os 12 aninhos, né? E, assim, eu tive uma infância um tanto desestruturada, desequilibrada. Então, a minha primeira infância foi muito tóxica por conta do relacionamento dos meus pais. Eram muitas brigas, muitas discussões. Não tinha agressão física, graças a Deus, mas, assim, a agressão verbal era muito grande, separa, volta e acusações e tudo. Então, era tudo muito tóxico. E aí, nesse separa e volta, sempre minha mãe me levava, mudava de colégio, eu tinha que conhecer outras pessoas, aquela rotina, tudo de novo. Então, foi várias vezes assim. Isso causava em mim uma insegurança e um sentimento de inadequação muito grande, de não pertencimento. Porque eu via as outras crianças tendo uma família normal, né, tendo o pai, a mãe ali, aquela estrutura. E aí, de repente, meus pais voltavam e daí eu vinha, mudava de colégio de novo. E eu cresci também com uma distorção de autoimagem muito grande. E aí um dia, quando eu tinha 12 aninhos, e os meus pais sempre nessa de separa e volta, tudo. Quando eu tinha 12 aninhos, eu fui pro colégio e uns olheiros apareceram lá para escolher modelos, para um desfile. E daí me escolheram, me chamaram. E eu fiquei assim, gente, será que eles... Eu fiquei, tá, eu vou falar com os meus pais. Mas eu saí de lá e falei, será que eles não erraram? Tipo... Eles me chamaram pra ser... Você não se achava bonita, né? Me achava um menininho, entendeu? Eu sou um moleque, tipo, como a minha mãe fala. Então, eu acho que eles, não sei, sabe? Eu saí de lá meio assim, meio sem entender nada. Aí cheguei em casa, contei pros meus pais, eles ainda estavam juntos nessa época, né? Tinham voltado. E aí minha mãe falou, que legal, vai sim. Tipo, finalmente ela vai ser feminina. Entendeu? Finalmente ela vai ser delicadinha. Não, vai Vou ter a criança ideal em casa. Ideal, porque ela tinha a real, não a ideal, né? Não a que ela idealizou. E dela, não, você vai sim, vamos lá. E ela foi, ajudou em tudo. Meu pai também, não, pode ir e tal. Então, com 12 aninhos, foi quando daí eu comecei a participar dos ensaios de dança, né? Flash dance, aquela época, lembra? Que tinha aquele cabelo chitãozinho, chororora lá, que tava super na época. Maravilhoso. Lindo. E aí eu comecei a participar, e aí foi meu primeiro desfile, e eu amei. Amei. Gostou? Uau, que legal, não sei o quê. E aí eu lembro que quando o meu book ficou pronto, eu comecei a olhar minhas fotos assim, né? Quando ele chegou na minha casa, eu comecei a olhar as fotos e eu falei, nossa, mas eu sou bonita. Aí comecei a fazer comerciais na televisão, naquela época não tinha internet, então era TV e desfile, né? Passarela. Comecei a fazer comerciais, tudo. Nisso, meus pais se separaram definitivamente. Eu fui morar com meu pai. Eu ficava muito tempo sem ver minha mãe. Tipo, a minha mãe via às vezes umas 2 vezes no ano, 2 ou 3 vezes. Fui morar com meu pai. Eu escolhi morar com meu pai por quê? Porque ele era super zen, assim. Tipo, ele não me colocava limite nenhum. E tudo que um adolescente precisa é o quê? Limite. Imagina com 12 anos. Interessante isso, né? Sim.
E eu não tinha limite nenhum. Só que o que acontece? Olha que interessante. Às vezes os pais têm medo de colocar limite nos filhos, porque o adolescente começa naquela fase, eu te odeio, porque todos os meus amiguinhos estão indo, porque não sei o quê, e só você que não deixa. Mas esse eu te odeio lá na frente, ele vai se sentir como amado. Eu fui protegido, eu fui cuidado. Mesmo que hoje fala eu te odeio. Então eu não me sentia amada porque eu não tinha o não. Eu não tinha limite. Então já teve a rejeição dos pais falando que você era desengonçada e feia, né? Não era a filha feminina que eles queriam. Sim. Na escola, mais rejeição também. Bullying. Aí foi morar com o pai e ninguém cobrava que você tinha que ficar em casa. Não, tipo, não tava nem aí. Eu fui criada sozinha, assim, entendeu? Então falta de controle acarretou em quem você? O que aconteceu? Assim, ó, Então eu falava pro meu pai, eu vou dormir na casa da fulaninha, da minha amiga, que também desfilava comigo, porque hoje tem um desfile, depois a gente vai dormir lá, dele, tá bom, pode ir. Mas ele, tipo, nunca teve alguém pra ligar e ver se eu tava lá mesmo, esse controle. Então, assim, eu comecei a andar com essa turminha, comecei a conhecer outras pessoas, porque eu mudei de colégio de novo, de cidade. E aí, com 13 aninhos, eu já comecei a beber. Aí, em baladinhas e experimentar bebida alcoólica, e foi indo, bebia. E às vezes quando eu chegava, tipo, 5 horas da manhã em casa... Com 13 anos? 13. Chegava 5 horas da manhã em casa, meu pai ainda não tava. Não tinha voltado, porque ele, tipo assim, ele saía pras baladas dele, pra curtição dele. Boêmio, tipo, namorador, assim, namorava com as menininhas e tal. Então ele ia pros bailões dele, pras festas dele, tipo, ele nunca foi ruim pra mim, ele sempre foi bonzinho pra mim, ele só não colocou esse limite. Né? Então, assim, eu fui criada livre, era tudo que eu queria, que ninguém me enchesse o saco, que é o que um adolescente quer. Só que ao mesmo tempo eu não me sentia pertencente, porque às vezes minhas primas, os meus tios falavam, não, você não vai, minhas amigas, não, você não vai, e eu não tinha não, eu podia tudo, eu tava livre pra fazer o que eu quisesse. Com 14 anos, eu tinha minha turminha lá de amigos, alguns que desfilavam juntos, outros não. E com 14 anos, os pais de uma amiga minha foram viajar pra praia, e aí, imagina, adolescente com a casa só pra eles, né? Então, ia rolar um esquenta na casa dessa minha amiga, pra depois a gente ir pra uma festa. E aquele dia eu cheguei assim, quando eu cheguei na porta da casa dela, que eu entrei, elas estavam cheirando um pó num prato. Tinha uma outra amiga lá que eu não conhecia, que não era da turma, até então eu não conhecia, elas estavam com um canudinho no nariz, com um prato, com umas carreiras de pó, inalando aquele pó pra dentro do nariz. Eu levei um susto, eu falei assim, o que é isso? Tipo, eu nunca tinha visto aquilo, né? E eu falei assim, o que é isso? E delas olharam e falaram, ué, cocaína, você nunca viu? Com 14 anos? 14. Tinha 14 aninhos, porque onde eu morava era fronteira com Paraguai e Argentina, então rolava muita droga, é muito fácil, tem muito tráfico de drogas lá, por conta do rio, né, das duas fronteiras, então era muito fácil conseguir droga lá, e daí eu olhei e levei aquele susto, assim, daí eu falei assim, mas cocaína em pó? Porque falavam cheirar cocaína, então na minha cabecinha era um perfume, cheirar cocaína, cheirar, era tipo um negócio que você abria, sentia o cheiro e ficava doidão. Entendeu? Não era, tipo, nunca que eu podia imaginar que seria um pó. E aí eu falei, mas cocaína em pó? E elas começaram a dar risada de mim, né? Você quer? Eu falei, não quero. Aí beleza, não aceitei, a gente foi pra festa. Aí outras vezes também rolava da galera, tipo, usar tudo, sempre me oferecia e eu falava, não quero. E eu lembro que eu fui pra casa assim com muito medo, meu Deus, droga. E um determinado dia, um menino que eu gostava, eu tinha 14, ele tinha acho que 16 anos, ele tava junto na turminha, e aí todo mundo, né, usando, e aí me perguntaram de novo, você quer, Mari? E daí eu, não, obrigada. E daí eles, tipo, começaram a tirar sarro, dar risada, medrosa, não sei o que, aquelas brincadeiras de adolescente normal. E daí eu falei, tá bom então, me dá um pouquinho. Mas eu falei isso com o coração assim, meu coraçãozinho disparava, eu falava, agora eu vou morrer. Só que eu não queria, tipo, fazer feio na frente do menino que eu gostava. Então eu falava, não, daí ele arrumou uma carreira, não, tira mais, deixa só um pouquinho, menorzinha. Daí ele tirava mais, não, tira mais, só um pouquinho. Morrendo, eu tinha certeza que eu ia morrer. Meu coraçãozinho tava assim, 1000 por hora, sabe? Uau. E daí eu peguei, cheirei aquela carreirinha ali, daí esperei um pouco, eu falei, agora eu vou morrer. Fiquei esperando morrer. Só que daí começou a vir uma sensação tão boa, assim, eu falei, nossa, esse negócio é muito bom, eu quero mais, me dá mais. Você virou uma viciada? Sim.
Sério? Viciada, aham. E aí, junto com a cocaína, já tava bebendo. Então, a cocaína, com a bebida, ela não te derruba. Então, eu podia tomar 1 litro de uísque, porque a cocaína, você pode estar caindo, você cheira, você te acorda. Você continuou estudando, trabalhando, e ninguém percebia da sua família? Ninguém Então, aí oferecia foi que ajuda? com 17 anos, eu tive uma overdose. Foi um sinal vermelho ali, ou amarelo? Foi, tipo, e a cocaína no começo ela te deixa muito bem. Mas depois que você tá viciado, é o sentimento mais infernal que eu já provei na vida. É pior do que qualquer depressão, já tive depressão, né? É pior do que qualquer depressão, do que qualquer coisa que você pode sentir. É infernal, é algo infernal, assim, só que se você parar de cheirar, você tem que parar, né, pra dar aquele tempo, aquela sensação é horrível, mas se você continua cheirando, você pode morrer de overdose. Quando a minha mãe descobriu que eu tava nas drogas, que foi com 17, a minha mãe que tinha pavor, assim, a gente quase não se via, não tinha uma boa relação de jeito nenhum, tanto que eu fui morar com meu pai, né, e aí ela começou a ir nas igrejas deixar o meu nome, ela se converteu, começou a orar e pedir pra Deus, tipo, pra Deus me libertar, e começou a fazer a campanha dos 150 salmos, ela acordava todas as noites, às 3 da manhã, orava um salmo, lia um salmo, orava e pedia pra Deus me libertar, assim. E ela se sentia muito culpada por ela, né, por tudo que aconteceu na minha infância, adolescência, por ela ter sido ausente, mas ela era bipolar, assim, naquela época ninguém sabia o que era bipolar, então não tem como culpá-la, né, Sim. Além das feridas que ela também tinha. E nessa época vocês se aproximaram, então? Não, ou aconteceu mais alguma coisa? Não, porque eu não queria, eu continuei morando com meu pai, continuava usando drogas, mesmo querendo parar. E aí, com 18 anos, eu tava num show, lembra dos Mamonas Assassinas? Lembro demais. Então, eu tava no show dos Mamonas Assassinas, que foi um dos últimos shows dele. Aí fui pro show e aquele dia eu tava tão angustiada que eu não conseguia assistir o show. Aquele dia eu não tinha vontade de cheirar, nem de fumar, porque eu fumava maconha também, muito, mas muito, era todos os dias, todo dia. Porque a maconha é o efeito contrário da cocaína, então quando eu tava muito angustiada da cocaína, eu fumava maconha pra dar aquela aliviada. É um vício mesmo, né? Um vício leva o outro. Tipo assim, você cheira cocaína, daí você fica tão mal que daí você fuma maconha pra dar uma acalmada. Aí você tá calmo demais, você cheira cocaína pra dar uma acordada. Aí nessa noite você não queria nada. A minha angústia era tão grande que eu não tinha explicação. E eu adorava os Mamonas, então a galera, todo mundo lá curtindo, o Dinho com aquele chapéu de chifre saindo, né, aqueles foguinhos lá. E eu pegava, saía do show, ia lá fora, sentava no meio fio e uma angústia que parecia que ia arrebentar meu peito, assim. E a galera vinha lá, o que foi, Mari? O que aconteceu? Eu falei, eu não sei, meu, uma angústia muito grande, muita angústia. E a galera, para de frescura, vem, vamos pro show. Me pegavam, me levavam e eu tentava curtir nada. Angústia. E nessa mesma noite, foi a noite que a minha mãe, depois que a gente, né, foi conversar, tudo que a gente ficou sabendo, foi a noite que a minha mãe, que seria o último salmo dela. Pra sua libertação das drogas. Pra minha libertação das drogas. E o que aconteceu nessa noite? Ela falava pra mim, filha, a mãe prefere te ver numa cama de hospital do que te ver nessa vida. Uau. E eu falava, que horror você falar isso, você me odeia por você falar isso. Ela, não, a mãe te ama, por isso eu prefiro ver você numa cama de hospital do que nessa vida, tipo, de drogas e tal. E eu ficava muito zangada que ela falava isso. E nessa noite era a última noite dos salmos dela. E ela tava saindo pra jantar com meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. E ela falou, no meio do caminho, ela falou, filho, me leva pra casa que a mãe não aguenta de angústia. E ele, credo, mãe, vamos sair jantar com a gente. Ela, não, a mãe tá com muita angústia, por favor, me leva pra casa. E ela foi pra casa e ficou orando. E eu com angústia lá. E eu não conseguia usar droga aquele dia, me ofereceram, não tô afim, não quero, não queria beber. Não descia, de tão, o nível da angústia era extremo. E aí tá, a gente saiu do show, terminou o show, e aí a gente ia pra uma outra balada. E eu tava com aquelas vespinhas, sabe, aquelas jogue, aquelas motinhas? E eu tava com uma no semáforo, assim, esperando o semáforo abrir no centro da cidade, né, bem no centro, maior agito, assim, e com uma amiga minha na garupa. E aí eu bem tranquila, esperando o sinal abrir. Claro, aquela angústia do caramba, assim, mas, tipo, não tinha usado, não queria usar nada aquela noite. E aí eu só ouvi minha amiga gritar, Mário, caminhão! Quando eu olhei, assim, uma Scania, sabe o que é Scania? Sim. Aquele caminhão gigantesco, vindo com tudo desgovernado pra cima da gente. Ia pegar o nosso corpo. Certo. Quando ela gritou, eu usei essa perna e eu fiz isso daqui, ó, e joguei o nosso corpo pra lá, pra cima da calçada, pra salvar o nosso corpo. Certo. Aí minha amiga caiu lá com ela no ar-condicionado, né? Deu uma raladinha só que o meu pé e a minha perna ficaram. E aí a roda do caminhão passou em cima do meu pé caiu, ficou pendurado só pelo tendão do calcanhar, e minha perna quebrou toda. Assim, rasgou o sapato, calça, tudo. E aí eu caí e eu não desmaiei.
Eu vi tudo, eu vi, tipo assim, o sangue, aquele sangue esparramando pelo asfalto, eu vi os ossos tudo pra fora, os tendões. Aí fui levada pro hospital. Aí cheguei lá, o médico, escutei o médico, daí nisso começou a chegar minha família, tudo. E aí naquele momento ali eu falei assim, Deus, se você existe e se você tem um propósito com a minha vida, não deixa amputar o meu pé, que eu prometo que eu vou parar com tudo e vou te servir. A cada uns 3 dias eu fazia uma cirurgia. E aí, a galera toda ia pro hospital, meus amigos, né? A galera, tipo, ficar comigo, não, nós estamos do teu lado, não sei o quê. E a galera ia com mochila e cheio de bebida e droga dentro da mochila dentro no hospital. Do hospital? Uhum. Aí meus amigos iam pra lá, aí à noite eu não queria que a minha mãe dormisse comigo, que eu queria que a galera ficasse lá, né? Então, quando fazia mais ou menos, acho que uns 15, 20 dias que eu tava internada, que o meu pé tava melhorando, já tinha feito várias cirurgias, eu esqueci da promessa que eu tinha feito pra Deus. E aí falei pra uma amiga, eu falei, meu, tô morrendo de vontade de fumar um beck. E aí fiz um mesclado, né, que é maconha com cocaína, e aí ela trancava a porta do meu quarto à noite, arrastava a minha cama perto da janela, que tinha aquelas redinhas, enchia de perfume, e a gente começava a fumar ali. Só que acontece que passaram mais uns dias, o médico veio no quarto, numa tarde, estávamos eu, minha mãe e essa minha amiga, e o médico falou assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para a senhora, falando com a minha mãe, o pé dela pegou infecção e a melhor opção é a gente amputar o mais rapidamente possível, porque senão essa infecção vai aumentando e tem que amputar uma parte maior da perna. E isso, uma bíblia que estava do lado da cama, no armáriozinho que fica do lado da cama, assim, a bíblia cai aberta sem ninguém encostar nela. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, junta a bíblia na página que tá, que eu sei que é Deus querendo falar comigo. E aí, quando eu li, eu levei uma cajadada. Aí eu entendi, estava escrito, meu filho, se algo tiveres, faça com isso algum bem a ti mesmo, e apresenta a Deus oferendas dignas, porque o pacto da moradia dos mortos te foi revelado. Todos os sinais Deus já tinha me dado. Aí eu acordei ali da anestesia, naquela sala de recuperação, fui voltando, e quando eu olhei, meu pé estava ali. Uau, o que aconteceu? Eu falei, uou. Aí, quando eu voltei pro quarto, depois de um tempo, o médico foi lá, e ele falou pra minha mãe assim, ele falou, olha, a gente não sabe explicar, a gente nunca viu isso antes, mas quando a gente chegou a anestesiar ela, anestesia geral, tudo, pra amputação, mas quando a gente abriu o pé dela, não tinha mais nada, não tinha infecção. Foi um milagre. Foi um milagre. E ali eu entendi que Deus era real. O que aconteceu depois? Porque você renunciou, inclusive, a convites para ser modelo internacional. Sim. Como que foi isso? Então, foi assim, eu saí do hospital e aí eu passei quase 1 ano de cadeira de rodas de muleta. Nesse 1 ano, eu fui lendo Bíblia, livros, tudo, e me aprofundando espiritualmente e no meu relacionamento com Deus. Eu decidi ser missionária. A Jocum, que significa Jovens com uma Missão, que tem mais de 150 países, passa todo por uma aprovação. Eu fui aprovada, porque eu estava numa igreja, o teu pastor que tem que aprovar e tal. Aí uma vez eu fiz um book, foi um fotógrafo famoso para minha cidade, eu fiz um book com ele e eu nem sabia que essa foto foi pro Folha de São Paulo. Resumindo, chegou nas mãos do presidente de uma agência em São Paulo, uma foto minha desse tamanho. Ele tinha chamado 50 meninas da elite para fazer uma seleção para um trabalho que ele tinha. E nisso chega esse jornal nas mãos dele. Aí ele entra em contato com o jornal para conseguir com o fotógrafo meu telefone, me liga no Paraná e fala, olha, eu tô com a tua foto aqui no jornal, estou fazendo uma seleção com 50 meninas da elite, mas quando eu vi a tua foto no jornal, eu parei imediatamente com a seleção, porque você é exatamente o perfil que eu estava procurando, você é a Cindy Crawford brasileira. E aí ele falou assim, eu posso ir até a tua cidade pra gente conversar? E daí eu falei, pode, claro. Aí eu quero te fazer uma proposta, tudo esse cabelo é teu? Eu com o cabelão aqui. Daí eu falei, sim, é meu. Eu nem sabia, imagina, lá no interior do Paraná, que tinha esses mega hair, esses negócios naquela época. Sim. Não tinha chego ainda no Paraná. Não. Aí eu fui correndo, contei pro pastor, porque eu sempre quis ser uma modelo famosa. E tudo que eu fazia era tudo ali, tipo, da cidade, a nível regional, nada grandioso, certo. Entendeu? Era TV, mas a TV dali, era tipo desfile dali. E ele chegou aí conversar com você? Ele pegou avião, 1.000 e poucos quilômetros, foi pra minha cidade, ficou num hotel lá, no Hotel Mabu, na Avenida das Cataratas, quem conhece sabe. Eu levei a Patrícia, uma amiga minha, que era da igreja, que foi junto nesse jantar. Só que antes disso eu fui falar pro meu líder, né, pro pastor, eu falei, olha o convite que eu recebi, não sei o que, o presidente de uma agência de São Paulo, não sei o que, tá vindo pra cá. E ele falou, Mari, não te parece estranho que bem agora que você decidiu ser missionária, você recebe essa proposta? Justo agora? Aí, Marinalva? Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí eu falei, daí eu lembrei do que ele perguntou, se esse cabelo era meu. O que eu fiz? Fui lá e cortei o meu cabelo aqui.
Cortei meu cabelo, que era aqui assim, fui lá e cortei aqui. Coloquei um arquinho, e como eu tenho o rosto tão grande, quadradão, eu não fico bem de arquinho. Coloquei um arquinho, fui sem maquiagem, com uma roupa assim, bem de senhora e de rasteirinha. Eu falei, eu vou bem feia, bem ridícula, porque daí ele vai me olhar e vai falar... Ele não vai querer me contratar. Daí ele vai falar, olha, desculpa, mas não tem nada a ver Você com o que tava eu se vi. sabotando, então. Tipo assim, pra facilitar. Eu falei, ele vai olhar e vai falar, olha, não tem nada a ver com o que eu vi no jornal, então esquece, né, deixa pra lá. E aí? Daí quando eu cheguei assim, ele já me reconheceu na hora dele, oi, tudo bem, não sei o que dele, o que você fez com o teu cabelo? Daí eu falei, cortei. Dele, você é maluca mesmo, mas tá tudo bem, isso aí a gente dá um jeito. Porque tinha um mega hair, né? Ele que eu não sabia. Ele queria continuar com você mesmo, daí a gente foi pro jantar. Aí a gente jantando tudo, ele me perguntando coisas, dele falou assim, eu tô impressionado. E daí eu falei, como que é? Daí ele falou assim, meu, você é linda assim, sem produção nenhuma. Imagina você produzida, imagina com Photoshop. Você acha que essas meninas de revista são aquilo mesmo? É tudo Photoshop, eu nem sabia o que era Photoshop. Eu falei, olha, desculpa, não posso aceitar porque eu vou ser missionária. Dele, você o quê? Eu falei, eu decidi que eu vou ser missionária. Ele não entendeu nada. Nada. Daí ele falou assim, menina, você tá louca? Você tem ideia de quantos milhões de meninas dariam tudo pra estar no teu lugar? Você tem ideia do dinheiro que você vai ganhar com isso? Você é Cindy Crawford brasileira. E daí eu falei assim, olha, eu posso imaginar, eu te agradeço muito, me sinto lisonjeada, mas eu não posso aceitar, eu decidi ser missionária. Então, assim, eu só pensava, tipo, na alegria que eu tava em estar servindo a Deus, tá ali, tipo, ajudando pessoas, e queimava aquilo dentro de mim. E você pode ver nas fotos o meu sorrisão. Aí quando eu raspei a cabeça, que tinha gente que falava assim... Raspou a cabeça. Lembra da foto? Que tinha gente que falava assim, você não combina pra ser missionária, não tem nada a ver contigo. E eu falava, por quê? Ah, você é muito bonita, não tem nada a ver com você, não combina. Não... Um livro que é best-seller, já eu queria até mostrar pra vocês aqui depois. Ele é amor próprio. E uma das descrições é que você é psicóloga, especialista em psicanálise. Você, além de ter essa fé toda, você foi estudar conhecimento, autoconhecimento. Isso ajudou você a ser essa mulher hoje feminina, linda, empoderada e que ajuda outras mulheres, mas dentro da sua fé também? Sim, muito. Nossa, o conhecimento, conhecimento é poder. E hoje eu me sinto muito amada, me sinto muito especial, muito preciosa. E eu exalo o perfume, eu falo sobre exalar o perfume do amor próprio. Inclusive, gente, ela me presenteou com perfume também, que é sobre isso, é exalar realmente esse perfume. Exalar o perfume do amor próprio. Um sonho que você quer realizar? Quero ter a minha família, se for da vontade de Deus, né? Ter minha família, que seja marido ou filho, mas tenho vontade de ter minha família. O que é amor próprio para Marinalva? Amor próprio é você saber quem que você é, sua identidade. Se a menininha Marinalva chegasse na sua frente hoje, agora, nesse momento, e olhasse para você, o que você falaria pra ela? Eu ia agarrar ela, encher de beijo e falar, a gente venceu, meu amor. E é só o começo, é só o comecinho. É só a sombra do que tá por vir. O que ela falaria pra você, Má? Eu tenho orgulho da gente. A gente venceu. Por que as pessoas devem ler amor próprio, Marinalva? Porque eu vi que a maioria da causa do sofrimento humano é falta de amor próprio. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Que Deus te abençoe e continue te amando cada dia mais. Amém, você Obrigada. Também. E olha, é isso aí. Continue aqui no YouTube, que daqui a pouco tem muito mais pra você.